vamos embora não, gente. Vamos entrar na palavra agora. E a gente, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mas antes eu quero orar com você. Amém? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui nesse momento, nesse momento que é um momento especial. Como sempre é especial estarmos na Tua presença, ó Deus, ainda mais num culto de oração, em que nos unimos para orar, para apresentar ao Senhor os nossos motivos, as nossas necessidades, derramarmos a nossa alma, derramarmos os nossos corações, esperando de Ti realmente a resposta, Senhor, que só o Senhor tem. Muitas vezes é relacionada a um milagre, Senhor, a uma cura extraordinária. Muitas vezes, ó Deus, é algo que não esperamos, uma porta que tem que se abrir, como na área financeira, enfim, ó Deus. O Senhor é aquele que responde, o Senhor é aquele que não falta, não chega atrasado. Portanto, Deus, nós te louvamos por esta noite, queremos colocar tudo que iremos fazer nesta noite, o Pai, e a começar por essa mensagem, Senhor, que o Senhor venha realmente dar a inspiração, nos fazer ser concisos, claros, objetivos, ó Pai, e reveste-nos realmente de autoridade e graça, Senhor, que só o Senhor pode realmente nos condicionar, ó Pai, de forma que a mensagem seja uma mensagem agradável, que chegue aos lares de forma agradável, Pai, e todos possam realmente sentir o Teu toque, ó Deus, que o Senhor venha encher os corações de paz e de alegria, em nome de Jesus. Nós já Te louvamos e entregamos tudo em Tuas mãos e já, ó Deus, declaramos que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados única e exclusivamente a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 9. Apocalipse 2, do versículo 9. Depois você leia esse capítulo de Apocalipse, mas eu quero me deter somente ao versículo 9 de Apocalipse de João, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aleluia. Esse texto de Apocalipse, em que João está escrevendo aqui a carta à igreja de Esmirna, e eu tive a oportunidade, a graça, por Deus, de conhecer Esmirna, lá na Turquia. Esmirna é uma das cidades mais importantes da Turquia atualmente, e já era naquela época. Esmirna é uma cidade muito próspera, muito rica, muito abençoada, muito realmente na frente, na vanguarda das demais cidades. Esmirna já se destacava. Naquela época era das principais cidades, naquele momento. E havia uma perseguição muito grande contra os cristãos de Esmirna, aqueles fiéis, Ali em Esmirna as pessoas adoravam alguns deuses, e havia uma submissão, uma influência muito grande dos romanos, e eles prestavam contas a Roma, e por conta disso, tudo aquilo que vinha de Roma, era difundido, e havia alguns deuses que lá em Roma se exaltava, se adorava. Em Esmirna também, alguns deuses lá eram adorados, e o povo, um povo que perseguia os cristãos, um povo em que
não era a favor do Evangelho. E aqueles que eram fiéis ao Senhor, né, tinham realmente uma grande luta contra isso. Mas chama a atenção, a palavra aqui é colocar dessa forma que o Senhor conhecia a tribulação, realmente eles passavam por grandes tribulações, que eram essas perseguições, conhecia a pobreza deles, era um povo realmente dedicado, colocavam a vida e buscavam realmente o Senhor, era um povo que Deus realmente exaltava. A igreja de Esmirna, se você for ver, Esmirna e a exceção de Esmirna e Filadélfia, são duas igrejas que Deus não tem muita crítica, não tem crítica nenhuma, bem dizer, a não ser essa questão dos judeus aqui, que alguns falavam que eram judeus e não eram, declaravam que eram judeus e não eram. Que a gente vai ver também, lá em Filadélfia também, lá no capítulo, versículo 9, tem o seguinte texto: eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Olha só, quer dizer, era um problema que não era um privilégio de Esmirna, mas que havia também, né, na igreja de Filadélfia. A igreja, aqueles que eram de Filadélfia também enfrentavam esse mesmo problema. Mas uma coisa interessante, apesar da perseguição, apesar da tribulação, a palavra de Deus diz que eles eram ricos. E Deus conhecia a pobreza deles. Eles eram ricos de quê? Eram ricos financeiramente, eram ricos de pujança, de poder fazer e acontecer. Tinham realmente uma retaguarda, né, em que a riqueza, né, propriamente dita, poder financeiro, poderia realmente beneficiá-los? Não, não era nada disso. A riqueza que eles tinham era justamente a riqueza que vinha de Deus, porque eles eram tementes, eram uma igreja que buscava realmente a presença do Senhor. Se você ver a carta de Esmirna, não há nenhum, senão nas outras demais igrejas você vai ver Deus repreendendo, sempre tem, né, algum toque. Eu não vou aqui me referir a todas as igrejas, porque o tempo não nos permite, mas se você olhar, a igreja de Esmirna, ela é uma igreja realmente exemplar, uma igreja que Deus se agradava e que Deus, mais adiante, coloca o seguinte: não temas, versículo 10, o Senhor fala assim: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Eles já tinham tribulação, agora vem uma tribulação por conta da prisão de alguns, por 10 dias. E aí o Senhor fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Falar do Evangelho e apresentar um Evangelho, né, em que nós temos lutas, nós somos perseguidos, nós somos, né, alvos de morte até, não é algo muito bom, não é algo que o mundo se agrada, né? O mundo quer vitórias, o mundo quer conquistas, o mundo quer alegria, o mundo quer que as coisas vão bem sempre, mas nem sempre tudo vai ser bom, nem sempre as coisas vão ficar bem. E o próprio Senhor nos alerta que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Mas a gente precisa realmente olhar com um olhar de Deus, um olhar que o mundo muitas vezes não tem. O mundo não é tolerante, não é flexível com a derrota, né? O mundo é severo, é rigoroso, é aplacável. Quando nós falamos em derrotas, quando nós falamos em sofrimento, quando nós apresentamos algumas coisas que as pessoas não querem passar, não querem sofrer, não querem que faça parte da sua vida. E servir a Deus
muitas vezes implica em você renunciar. Servir a Deus muitas vezes implica em você passar por dificuldades. Servir a Deus significa muitas vezes você ser provado, ou passar por provas. E até como essa igreja, perseguição, tem missionários que são jurados de morte, tem missionários que têm a vida por um fio, estão sempre à espreita da morte. Mas Deus guarda, Deus livra, e esse é um contraste que a gente precisa entender e colocar, porque nós precisamos ter não um olhar do mundo para as coisas, mas um olhar de Deus. E eu quero mostrar a vocês que realmente esse olhar é um olhar que a gente, olhando para a vida de Paulo, olhando para a vida de tantos homens, a vida de José, eu vou me ater a Paulo e a José, mas a gente poderia falar de Moisés, poderíamos falar de Davi, poderíamos falar de Pedro, poderíamos falar de tantos homens e mulheres de Deus, Jó, Esther, Mordecai, enfim, tantos e tantos homens de Deus que passaram pela prova e tinham esse olhar de Deus, que é um olhar que não se amedronta, não se acanha e não recua diante das solicitações do mundo, daquilo que o mundo quer ouvir, daquilo que o mundo deseja saber, daquilo que o mundo deseja ter. E muitas vezes as coisas não vêm embalada, bonitinho, como presente para cada um. A gente olha, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, e Paulo elogiando a Timóteo, e a gente vai lá no segunda epístola, segunda Timóteo, no capítulo 3. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 10, versículo 10 a 13. Desculpa. A palavra de Deus diz assim, Paulo elogiando a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha que texto forte esse, que o apóstolo Paulo vai direto à questão e diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. De alguma forma, você será perseguido. E tem pessoas que são perseguidas até, às vezes, porque se converteram, porque se entregaram a Jesus, são perseguidos dentro da sua própria casa, né? E isso é triste, mas é a realidade. O Evangelho é renúncia e você tem que realmente se colocar na presença de Deus e não olhar para trás, né? Como a palavra diz, aquele que põe a mão no arado não olha para trás, para que não venha cortar a terra e que essa terra que vai ser semeada, que vai ser, preparada e a semente vai frutificar e vai dar fruto, essa terra não venha a ser cortada de uma forma errada, zigue-zagueando. Você já viu alguma plantação, cheia de zigue-zague? Não sei, a gente passa aqui, viaja para São Paulo, cafezal, tantas plantações, hortaliças, aquela coisa certinha, bonitinha, parece até uma figura geométrica. Mas Paulo ainda acrescenta, algo que o Evangelho provocou nele. Ele diz lá no capítulo 6 de Gálatas, no versículo 17, ele diz assim: quanto ao mais, a gente poderia até ler um pouquinho antes, mas quanto ao mais, ninguém me moleste. Paulo diz, ninguém me perturbe, ninguém venha querer dizer que não é assim, ninguém venha
né, encher minha cabeça, ninguém venha falar o contrário, não me moleste, não me chateie, não me aborreça, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas? Paulo foi, né, preso, Paulo foi, né, surrado, foi açoitado, foi cuspido, foi maltratado, foi humilhado, enfim, quem é que quer viver isso? Quem é que quer experimentar isso? Mas o apóstolo Paulo foi o homem que foi, né? Esse homem maravilhoso, um homem que escreveu para várias igrejas, abriu várias igrejas através do seu apostolado, e a gente observa, né, muitas vezes na igreja pessoas querendo judaizar a igreja, querendo fazer da igreja como se nós que somos gentios viéssemos a ser judeus. Isso é um grande equívoco. Há uma passagem na Bíblia muito emblemática, muito interessante, em que Pedro, né, está ali com os gentios, conversando, né, e ele começa a pedir, né, que aqueles que se converteram, que fossem circuncidados. E aí Paulo chega, e aí Paulo quebra, e Paulo intervém nessa conversa e mostra que não é bem assim. Mas a gente observa que hoje, inclusive, a gente observa igrejas, né, homens de Deus querendo trazer essa cultura judaica para dentro da igreja, quando, na minha opinião, na minha simples e modesta opinião, não encontro respaldo bíblico para isso. Por quê? Eu vou te dizer. E aí a pergunta, é melhor ser judeu ou não ser judeu? O que é melhor? Ser judeu ou não ser judeu? Vamos ver? O apóstolo Paulo diz o seguinte, em Gálatas 6,15, algo muito interessante. Pois nem a circuncisão, os judeus eram circuncidados, tá? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, né? Ou seja, os gentios que não eram circuncisos, mas o ser nova criatura, o ser nova criatura. E Romanos completa essa ideia com algo realmente maravilhoso, que fortalece isso que eu estava há pouco comentando com vocês, que diz assim, em Romanos capítulo 2, o versículo 28, no versículo 29, a palavra de Deus diz assim, porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, olha só, interiormente, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Em suma, é melhor ser judeu ou é melhor não ser judeu? É melhor, quem é judeu? Amém, glória a Deus por você ser judeu, porque você é um povo eleito de Deus, glória a Deus por isso. Mas eu que nasci no Rio, sou carioca, da Gema, né, brasileiro, eu dou glória a Deus que nasci aqui no Rio, e brasileiro, e conhecia o Senhor. Como gentio, hoje eu louvo e adoro o Senhor, e não há diferença nenhuma. O que muda realmente é a mudança que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Não é o que entra, né, que corrompe, que contamina o homem, mas é o que sai. E aquilo que sai revela o teu interior, aquilo que sai revela a tua alma, aquilo que sai revela o teu coração. E é isso que nós temos que revelar. A mudança, a transformação que Deus opera nas nossas vidas através do nosso pensamento, das nossas ideias, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa conduta. Isso é que vai revelar a Jesus Cristo através da tua vida, isso é que vai revelar a Jesus Cristo através da minha vida, e é isso que eu tento passar para os meus filhos, que você tente passar para os seus filhos também, é isso que a igreja tenta passar para o mundo. E por isso que a noiva tem que ser ataviada, por isso que a noiva não pode ter ruga, não pode ter mácula, a noiva tem que estar linda, porque ela tem que encantar as pessoas, ela tem que atrair as pessoas pela sua beleza, pela forma como ela se expressa, pela forma como ela se coloca,
pela forma como ela se apresenta, linda, linda. Você já imaginou uma noiva, né, à beira de casar, esperando o noivo, né, indo para esse casamento, né, com o seu vestido, que normalmente a noiva se veste de branco. Tem umas noivas aí que agora tem noiva de amarelo, tem noiva de vermelho, tem noiva de todos, mas a noiva, né, tradicionalmente a noiva é aquela vestidura branca, que é linda, que eu não sei por que mudam, mas é linda, que realmente é maravilhoso, não é verdade? Você concorda comigo? E quando ela vai para a igreja, imagina se ela chega lá suja de lama. Imagina, uma chuvarada dessa que cai aí, respinga e suja as suas vestes de lama. Vai, todo mundo, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai olhar para a noiva, mas vai olhar para o vestido sujo de lama da noiva. Por isso que a noiva não pode ter ruga, por isso que a noiva não pode ter mácula, por isso que a noiva tem que estar realmente vestida de branco, limpa, aquele branco alvejante. E isso realmente ressalta, isso atrai, isso comove, isso toca as vidas. E na simplicidade da noiva, na sinceridade da noiva, na fidelidade da noiva, que não tem olhar para ninguém, mas só tem olhar para o noivo, que não abre concessão, que não segue sugestões e ideias deste mundo, mas que tem uma linha de conduta. E qual é a linha de conduta da noiva? A própria palavra de Deus, né? A própria palavra de Deus, porque a noiva é a igreja, e a igreja está esperando quem? O noivo. Quem é o noivo? Jesus Cristo. Algo realmente que nós estamos à espera e que nós temos que estar preparados. Por isso, nós temos que estar assim com as nossas roupas alvejantes, limpas, brancas, e com esse olhar, que não é um olhar do mundo, um olhar que não busca realmente as coisas do mundo, um olhar que não se fixa pelos valores e princípios do mundo, um olhar que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que demonstra e revela o amor de Deus. A gente fala de Paulo trazia as marcas de Jesus Cristo na sua vida, por tudo aquilo que eu falei. O que falar de José? O que falar de José? José, meus irmãos, eu vou dar aqui um histórico de José, depois você lê em casa com calma. Mas José, ele foi odiado pelos irmãos que tinham inveja e ciúmes dele. Você pode ver isso aí em Gênesis 37, capítulo 37, versículo 4. José foi vendido como escravo pelos irmãos. Gênesis, capítulo 37, versículo 28. José caiu na graça, sendo vendido para Potifar, lá para o Egito, né? Os irmãos dele venderam Potifar, comprou Faraó, comprou José como escravo, caiu na graça de Potifar. Gênesis 39, de 1 a 6, você vai poder ler isso. José foi um homem que sofreu, o primeiro homem que sofreu uma tentativa de estupro por parte da mulher de Potifar. Você vai ver isso lá em Gênesis 39, de 7 a 18, versículos 7 a 18. José foi preso, Gênesis 40. José interpreta o sonho do copeiro e o sonho do padeiro na cadeia, na prisão, no cárcere. E por conta disso, ele foi levado a interpretar o sonho de Faraó. E é solto da prisão e alçado a governador do Egito. Gênesis 41, versículo 25 a 46, você vai poder ver tudo isso que eu estou falando. E José tinha apenas 30 anos quando se apresentou a Faraó. Olha só, um homem novo que passou por tantas coisas ruins, né? E agora boas. Que foi vendido pelos irmãos, e havia uma marca no coração dos seus irmãos, havia uma marca profunda na vida dos seus irmãos. Mais impressionante, que essa marca que havia no coração dos seus irmãos, que possivelmente, em situações normais no mundo, outro, que não fosse José, teria ressentimento, teria raiva, teria ódio, esperaria o momento da vingança. José agora estava por cima, José era governador de Faraó. José, abaixo de Faraó, era José que mandava.
E aí a gente vai ver o olhar de José para a vida, o olhar de José que realmente nos remete e nos ensina a olhar para a vida de uma forma diferente, porque nem tudo são flores, e nem tudo vem embalado com um presente bonito, cheiroso, mas que nós temos que estar na presença de Deus e ter esse olhar de Deus para as situações, sejam elas boas, sejam elas ruins. Paulo já dizia, você está bem, tanto na abundância quanto na escassez. E a gente observa a vida de José, esse olhar de José, que enxergava as coisas pelo olhar de Deus. Eu posso dizer, digo eu, a Bíblia não fala isso, eu estou dizendo, José tinha um olhar para a vida totalmente diferente. Ele olhava, enxergava as coisas através do olhar de Deus, de uma ótica divina. Em Gênesis 45, no versículo 5, nós temos algo muito emblemático. Quando os irmãos de José o conhecem e vêm, José se revela, e aí há uma preocupação dos irmãos, né? E agora? Estamos fritos, não é verdade? Poxa, nós vendemos nosso irmão, olha só onde ele está agora. Agora o homem está mandando, tem poder. E o poder é algo muito nefasto, né? Quem não está preparado para ter poder, quando tem poder, mete os pés pelas mãos, né? E a gente precisa realmente ter a dimensão de que quando temos poder, e se o poder chega à tua vida, à minha vida, é porque a Bíblia fala que toda autoridade, né, ela vem de Deus. Se Deus nos investe de alguma autoridade, com poder, é Deus que nos investe. Nós não temos que achar que é a força do nosso braço, que é os nossos belos olhos, nossa competência, nossa capacidade, é de Deus. Tudo que é bom é de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Eu não tenho nada de bom para dar. Se o Espírito Santo não agir na minha vida, se o Espírito Santo não agir na tua vida, você não vai ter nada de bom para dar. Porque é o Espírito Santo que transforma, como eu disse aqui, a nossa mente, o nosso coração, que limpa a nossa alma, que purifica-nos de nossos pecados, das nossas falhas, que tira de nós esse sentimento de culpa que não tirou dos irmãos de José. Eu quero que você veja comigo, em Gênesis 45 nós temos um texto realmente maravilhoso, em que a palavra de Deus diz o seguinte, né? Quando José dá a conhecer aos seus irmãos, os irmãos estavam apavorados, José fala o seguinte, agora pois, não vos entristeçais, Gênesis 45, versículo 5, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui. Olha só, José tirando o peso dos irmãos, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha só, que palavra linda de José, que palavra realmente alentadora, que palavra que tira o peso e o jugo de uma família, de uns irmãos que o venderam como escravos, que tinham esse sentimento de culpa, mas não parou por aí, o sentimento ainda continuava. Lá em Gênesis 45, 8, José ainda completa, assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aleluia! Toda a terra do Egito. Mas aí tem um momento realmente que é emblemático. O sentimento de culpa ainda não tinha saído. Havia ainda o sentimento de culpa. E ele foi aguçado e veio mais à tona quando Jacó morreu. Quando Jacó morreu, o que os irmãos de José pensaram? Agora nós vamos pagar, né, a nossa pena. E lá em Gênesis 50, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Olha aí os irmãos de José falando. Portanto, mandaram dizer a José, mentira, porque não tinha que dizer nada disso, ninguém falava nada de José, nada disso, né? Pelo contrário, Jacó já tinha abençoado seus filhos, tinha declarado aquilo que deveria ser feito, mandamento para cada um, tinha pedido para que fosse enterrado lá onde seus pais já haviam sido enterrados, seus avós, enfim. Mas eles mandaram um recado para José, portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo,
Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Por que José chorou? Porque não estava em José fazer nenhum mal contra os seus irmãos. Ele não tinha entendido ainda que José era um homem diferente, que José tinha um olhar bom. E não era só o olhar de José. José tinha um coração bom. José não guardava ressentimento. José, ele não curtia a amargura, ele não curtia a mágoa, ele não curtia a frustração, ele não deixava essas coisas tomarem a sua alma, nem o seu coração, muito menos a sua mente, muito menos a sua boca, porque a boca fala do que está cheio o coração, e quando o nosso coração está nutrido, está mergulhado nessas coisas, a boca é um poço de fel, e quem é que pode viver assim, quem é que pode se relacionar assim, manifestando palavras de fel, palavras amargas, palavras ruins, mas algo impressionante. E aí a gente precisa entender, né, que nós precisamos realmente buscar esse olhar de Deus e ter esse olhar de Deus, porque José, em Gênesis no capítulo 50, nesse mesmo capítulo, no versículo 20 a 21, vem algo muito lindo da parte de José, que sela realmente qualquer dúvida que seus irmãos poderiam ter em relação a ele. José diz: vós, preste bem atenção, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Se nós estamos na presença de Deus, se você está na presença de Deus, você não tem que se importar com as coisas que falam de você, com as coisas que venham fazer de você, com as ciladas, nem com o diabo, em nome de Jesus, porque Jesus é por nós, quem será contra nós, né? Mas a gente tem a certeza de que Deus transforma todo o mal em bênção, Deus reverte toda a maldição em bênção, Deus reverte tudo que é contra ao nosso favor, e isso é que é importante. Nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando a presença de Deus, temos que continuar buscando, mas é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que traz a existência. Glória a Deus por isso. E ele continua: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Se havia uma preocupação de que eles não seriam mais sustentados por José, José falando: fiquem tranquilos, meus irmãos, fiquem tranquilos, eu continuarei sustentando a vocês, não só a vocês, mas os vossos filhos. Assim diz a palavra de Deus: os consolou e lhes falou o coração. Aqui a ficha caiu, e eu quero realmente que a ficha caia aí. A ficha precisa cair aqui, a ficha precisa cair nas nossas vidas, e que nós realmente precisamos acordar para isso e ter um olhar diante de tantas circunstâncias. Nós estamos passando por um período, né, ímpar. Muitos, essa geração nova, e eu mesmo, né, eu nasci em 60, nunca passei por algo parecido. Essa geração nova, nem pensar, né? Nós estamos passando por algo inédito nas nossas vidas, um momento duro em que muitos têm morrido por conta dessa pandemia, em que nós temos chorado, e a palavra de Deus diz: chorai com os que choram. E nós temos nos alegrado também com aqueles que têm saído da UTI, que têm sido livres, curados dessa Covid. Mas nós sabemos que a vida e a morte estão nas mãos de Deus, e que Deus não desampara os seus, que Deus tem o controle, e não é jargão, mas Deus realmente é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Mas nós precisamos ter um olhar, que se Deus realmente está permitindo isso tudo, e a permissão de Deus, e a gente não tem que entrar em conflito, não tem que questionar. Se você for ver Apocalipse, são coisas que Apocalipse, a palavra de Apocalipse já prevê os sinais, e esse é um sinal que está se manifestando na humanidade. Não é algo exclusivo do Brasil, não é um privilégio de uma nação, se a gente pode chamar isso de privilégio, no sentido no sentido lato da palavra,
não é algo que é para um, é para todos. E Deus está realmente manifestando o seu poder sobre todas as nações, de forma a que tenhamos um olhar diferente em relação às coisas desse mundo e à própria vida, e mais, eu diria eu, e digo eu, um olhar para o Senhor. Quando a Bíblia fala que nós olhamos e que vamos para o autor e consumador da nossa fé, os nossos olhos estão fitos nele, nossos olhos precisam estar fitos em Deus, realmente, para que nós sejamos realmente o reflexo de Deus, para que o olhar de Deus que toma os nossos olhos manifeste realmente a sua graça. Você já viu pessoas falarem através do olhar? Um olhar fala, meu irmão. Um olhar abençoa, um olhar condena. Não é preciso palavra nenhuma. Um olhar, basta um olhar. Você pode estar absolvendo, você pode estar condenando, você pode estar alegrando, você pode estar trazendo paz, você pode estar trazendo segurança, você pode estar levando medo, dependendo do seu olhar. Um olhar faz a diferença, e nós precisamos ter esse olhar de Deus. Esse olhar de Deus que olha a vida de uma forma diferente. Não a vida pelo que o mundo tem como conceito de vida e em que as circunstâncias estão determinantes para que esse conceito de vida que o mundo tem venha a se estabelecer em cada um. Quer ser próspero, ser rico, ser bem-sucedido, ter todas as coisas, né? Ter muitos amigos, ter muito dinheiro, enfim, essas coisas que, né? Ter bens, ter conhecimento, enfim, e muito pouco mesmo a gente precisa para viver. Mas viver com muito pouco, sem paz, é mesmo que viver uma vida desgraçada. Mas com muito pouco, com paz, e essa paz só vem de Deus, só Deus pode nos dar essa paz através de Jesus Cristo, que o mundo não conhece, que o mundo não entende. Nós vivemos uma vida realmente simples, com muito pouco, mas felizes da vida, porque temos tudo. Temos paz, temos a Jesus Cristo, que tudo pode. A palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Nós tudo podemos em Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você realmente reflita sobre isso que eu estou trazendo para você hoje. E que se você tem tido um olhar realmente amargo, um olhar triste, um olhar decepcionante, um olhar que só vê o caos, um olhar que não vê saída, um olhar que só vê tragédia, um olhar que só vê abismo, um olhar que só vê dor, que só vê sofrimento, um olhar que te desespera, que rouba a tua alegria, a tua paz, que embora você tenha trabalho, tenha renda, você não vive em paz, porque você vive debaixo de medo, e a palavra de Deus diz: o amor lança fora todo medo. Vai estar em 1 João 4,18. Nós possamos realmente mudar a nossa forma de olhar, de ver e enxergar a vida, e ter um olhar de Deus. E o olhar de Deus, ele não só nos faz bem, não só nos prepara para viver com pouco e bem. Eu não preciso de muito, eu preciso de muito pouco, mas eu preciso de Jesus. Se Jesus vai me dar mais ou menos, isso não importa, é com Ele. Se o Senhor quiser, nós falamos aqui do dom de enriquecer, se o Senhor quiser te enriquecer, Ele te enriquece. Se o Senhor quiser fazer te prosperar, Ele vai fazer te prosperar. Se o Senhor quiser mudar a realidade da tua empresa, Ele vai mudar a realidade da tua empresa. Se o Senhor quiser realmente te exaltar, Ele vai te exaltar. Mas eu não tenho que estar atrás dessas coisas. Eu preciso de muito pouco. Eu quero ter paz. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ter Jesus, saber que eu estou com Ele. Eu estou com Ele. Porque Ele sempre está comigo, Ele sempre está contigo. A pergunta é: nós estamos com Ele? Que você possa realmente refletir sobre isso e mudar o seu olhar. E a partir desse olhar de Deus, você possa viver uma vida abundante,
não olhando para as pessoas, não olhando para aqueles que prosperam, não olhando para os seus inimigos que prosperam, não olhando para os das igrejas que prosperam, não tendo inveja do irmão, dentro, fora da igreja. Não, não é esse olhar que Deus quer. Olha só para Deus e se contenta com o que Ele tem trazido às tuas mãos, porque é isso que vai fazer a diferença. Você entende? É isso que vai fazer a diferença. E Deus quer fazer a diferença na tua vida, na minha vida, através desse olhar, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor. De alguma forma maravilhosa, Senhor, o Senhor venha produzir em nós hoje uma mudança do nosso olhar, Pai. Oh, Senhor. Oh, Pai. Ajusta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ajusta, Senhor, o foco do nosso olhar, Deus. Dirigindo para o lugar certo, Senhor. Que possamos olhar e enxergar claramente, Senhor, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que há louvor, e que há glória, e que há honra, e que o Senhor será exaltado e glorificado através da nossa vida e da forma como olhamos a vida, como olhamos para as pessoas, sem fazer acepção, sem considerar ninguém melhor que nós mesmos, sem humilhar a ninguém, Senhor, sem desfazer de ninguém, mas amando, Senhor, como a tua palavra diz, considerando o outro como superior a si mesmo, Senhor. Nós venhamos ser humildes, Pai. Nós venhamos ser simples, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus, receber com alegria, ó Deus, isso que o Senhor tem trazido às nossas mãos, e com sabedorias multiplicar isso que o Senhor coloca em nossas mãos para fazer. Ó Deus, salvando vidas, curando vidas, transformando vidas, libertando vidas, Senhor. Ó Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor, e traz um olhar, ó Deus, em que possamos ver, ó Deus, a relva e o pasto verdejantes. E que possamos estar, ó Deus, em lugar em que as águas são tranquilas, Pai, que correm. Oh, Pai, em que o Senhor nos prepara uma mesa, Senhor, e que nós nos assentamos contigo à mesa. Oh, Deus, como é bom, Senhor, estar na tua presença. Como é bom nos assentarmos contigo à mesa, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. E muitos não têm valorizado. Muitos não têm, ó Deus, declarado, ó Deus, em alto e bom som, a alegria, o prazer de estar sentado com o Pai à mesa. Muitos não têm reconhecido, muitos não têm aproveitado, Senhor. Saem, não sentam à mesa, Senhor, e ficam mendigando pão, ó Deus, como os cachorrinhos, ó Deus. Ó Senhor, ó Deus, desperta, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, desperta os teus filhos, desperta os teus líderes, desperta, Senhor, a tua noiva, que é linda por excelência, Senhor, que atrai, que toca os corações, ó Pai, toca a alma e muda a vida, Pai, muda a vida, porque Jesus veio para mudar a nossa vida, para que tivéssemos realmente vida em abundância, Senhor. Que essa vida em abundância seja uma realidade em cada um de nós, e nós não só possamos te conhecer, ó Deus, de ler a palavra, de entender a palavra, de ouvir a palavra, mas possamos te conhecer, porque temos acesso à mesa, ao banquete, ó Pai, possamos acessar o poder do Senhor, aleluia, um poder para curar, um poder para abençoar,
um poder, ó Deus, para transformar, para libertar, um poder para abençoar, ser tu uma bênção, meu irmão. Nós sejamos uma bênção para a glória do nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, nós te louvamos, nos entregamos, Senhor, e te pedimos, ó Deus, muda o nosso olhar, dá-nos o teu olhar, em nome de Jesus. Amém e amém.